Olá, eu sou Liana Gugel. Eu sou Roosevelt. Estamos aqui gravando mais um episódio desse podcast que é o EvoCast. E no dia de hoje, tivemos aqui o prazer de receber aqui conosco Mari Avelino. Mari, ela é consultora de imagem e é professora da Speak Oratório. Então, Mari, nossos agradecimentos pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui, estar aqui com a gente e compartilhar um pouco do teu conhecimento sobre esse tema que é tão importante para os empresários, né? Para destravar, desbravar ainda mais o conhecimento do poder da imagem, né? Para com o fortalecimento da sua marca, da mensagem que quer passar, do seu propósito. Então, no dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto, né? E para a gente começar, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da imagem para esse fortalecimento, né, focados em empresários que nos assistem aqui, nossos clientes, nossos parceiros. E eu vou até pegar um gancho numa frase que você fala bastante, principalmente nas suas redes sociais, que é o fazer o básico bem feito. O que representa fazer o básico bem feito? Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês. É uma honra para mim estar aqui falando para o público de vocês, seguidores, clientes. Muito obrigada. O básico bem feito, ele funciona e eu bato muito nessa tecla porque quando a gente fala de imagem, quando a gente fala de avaliação pessoal, autoconhecimento, as pessoas tendem a buscar isso fora e o início de tudo está dentro de casa. A gente vai falando de imagem, a relação costuma ir direto para a aparência, e não é. A nossa imagem, ela reflete ali com o básico da sua higiene, da sua educação, da sua postura, e a gente não precisa ir muito longe para encontrar isso. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui que, enfim, isso eu acho que vai ajudar muita gente, porque muita gente tem dificuldade de falar em público. Sim. Né? E conhecendo assim, conversando, eu sou professor, né, universitário, e aí eu vejo que muita gente tem medo de falar em público, até alunos mesmo, quando vão fazer a apresentação de trabalhos. Sim. Eles se preocupam em como as pessoas vão estar vendo, né, e estão avaliando a postura, enfim, essas questões do interlocutor, né? Até que ponto essa questão dessa preocupação com a imagem, ela atrapalha a comunicação, né? E para essas pessoas que estão iniciando, né? Como é que você vê isso? E porque assim, o importante na comunicação é que a comunicação seja bem feita. Sim. Né? Sim. Mas é claro que postura, a imagem que se passa também, né? Inclusive entonação de voz é uma questão muito importante. Sim. Mas como é que você vê essa questão desse atrapalho, né, que dá nas pessoas? Essa timidez, essa vergonha, medo, chega até o medo, ele está muito relacionada com autoaceitação, segurança, confiança, e entra ali dentro daqueles pouquíssimos segundos. As pesquisas variam de 7 a 30 segundos do primeiro impacto, da primeira impressão. Então você sempre está pensando, será que gostaram de mim? Será que me aprovaram? Será que me aceitaram? Será que eu falei bem? E tudo isso é relacionado à confiança. Quando você se conhece, a chave de tudo é o autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você se entende, se respeita, você consegue se suprir de segurança, de autoconfiança, e aí é ela quem vai derrubando o medo, é ela que vai derrubando aquela fisgadinha que dá na hora de subir no palco para falar ou para fazer uma apresentação em sala de aula. Bom, eu estudei, eu domino o assunto e eu me preparei. Então, quando você tem esses 3 pontos, você consegue vencer o medo porque você está seguro. E aí, eu acho que o ponto principal é dar foco à comunicação, né? Ao conteúdo que quer ser passado. Sim. Se você está seguro enquanto conteúdo, né? Então... Claro, com certeza. Eu tive meu professor de faculdade, na época da apresentação do TCC, a gente chegou lá às vésperas, com medo, muito nervosa, eu e minha dupla, e ele disse assim, vocês contrataram alguém para fazer? Eu disse, não. Tem meses que a gente não dorme, ensaia. Ele disse, então pronto. Então tá certo. Esse conteúdo, esse material foi criado por vocês. Não tem como dar errado. É vencer o medo e enfrentar. E a gente só vence enfrentando.
Então a Mari tinha medo de falar em público. Tá vendo aí? Olha aí. Hoje é professora de falar, Sim, né? tem, assim, tudo é construído, né? É A gente verdade. consegue chegar lá porque tudo é treinável. Quando você treina, você coloca para fora o que você tem de melhor, potencializa aquilo que você já tem de bom e consegue demais fechar aquele círculo e vencer o medo. É verdade. Mari, você consegue aqui pra gente elencar alguns atributos, alguns aspectos para diminuir o impacto, digamos assim, negativo ou aumentar o impacto positivo da primeira impressão diante de alguma estratégia utilizada? Sim. Falando ainda nessa primeira impressão, é muito importante ressaltar aqui que, além desses primeiros segundos para você causar essa boa impressão, tem o lado contrário, que é quando eu não consigo causar uma boa impressão. E aí, como que você desfaz ou refaz? Eu costumo falar que você precisa ter alguém ali para lhe validar. Mas se a outra pessoa não expuser para ninguém, nossa, não, tive uma aula com a Mari, não tive uma aula não, ele não chegou a me conhecer. Vi a Mari nas redes sociais, me indicaram, sei lá, achei ela séria, achei ela chata, achei ela isso. Se ela não disser isso para você, que vai dizer, não, Mari é maravilhosa, fui aluna dela, ela é bacana, ela é super comunicativa, gentil. Se não tiver alguém ali para validar, né, o como eu sou boa. Verdade. Eu tive um primeiro impacto negativo, não coloquei para fora. Se eu não colocar, outra pessoa não colocar para fora, acabou, morreu. Essa oportunidade vai vir quando? 6 meses, 1 ano? Perdi a oportunidade. E se não tiver alguém, se eu der a sorte dessa pessoa colocar para fora e eu tiver alguém ali para me validar, eu ainda ganho uma chance. Senão a oportunidade pode estar perdida. A gente precisa prestar atenção nisso, evitando alguns erros, eles são tão básicos que as pessoas não acreditam. O primeiro se chama arrogância. A gente precisa entrar e sair dos lugares com humildade. Humildade abre porta, você mostra para as outras pessoas que você não sabe de tudo, que você está disposto a aprender com ela também. E é muito bom, né? Assim, é muito agradável você conviver com pessoas humildes. Sim. Porque eu digo muito que eu gosto muito de calçar o chinelo da humildade. Sim. Porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Então, e não é à toa que a gente tem 2 ouvidos para uma boca, né? A lei da natureza é que a gente deve escutar mais e falar menos. Isso mesmo. Então, você fazer, por exemplo, má gestão das suas redes sociais, você não ter a linha tênue, que hoje, principalmente pós-pandemia, nós somos um só. Empreendedor, empresário. Ah, Mari, mas eu tenho @Mari Avelino e @consultoria de imagem. Mas se tem lá o meu rosto, se tem lá o meu nome, por Mari Avelino, acabou. Mari é uma só. É uma só. Essa linha tênue, ela está quase deixando de existir. Porque marca e pessoal e profissional é uma coisa só. CNPJs são feitos de pessoas. E pessoas se conectam com pessoas. Não se enganem, elas querem ver quem é a pessoa por trás daquela logomarca. E elas vão atrás, elas procuram, elas fuçam. Não é assim que fala na internet? Eu vou fuçar até achar. E elas encontram, porque o que a gente procura, a gente acha. Então, na internet, se você não faz uma boa gestão da sua rede social, tendo cuidado com o que você publica, tendo atenção a essa linha tênue, não ser arrogante, não falar palavras desnecessárias ou gestos desnecessários na sua rede pessoal, você consegue aí eliminar bastante ruído para a gestão da sua marca e da sua empresa. Com certeza. Eu vi uma frase sua, acredito que foi nas redes sociais, que você falou assim em um contexto. Eu queria que você comentasse, né? Em algum caso prático que você vivenciou ou que você assessorou, sim, enfim. Você disse o seguinte, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mesmo ponto, porque as pessoas se conectam com pessoas e é como um ensaio fotográfico que você contrata para eu lhe assessorar, fazer o seu style, você vai lá, faz fotos lindíssimas, maravilhosas, mas que não se conectam com quem você é. Do mesmo jeito são as palavras, não adianta você agir de segunda a sexta de um jeito, aos finais de semana agir de outro, porque as pessoas não querem mais essa incongruência. As pessoas querem se conectar e elas precisam ter certeza que você é de verdade,
que elas querem encontrar você no ao vivo e entender que você é a mesma da rede social, que você é exatamente aquilo. Claro que a gente não acorda todo dia motivado, 100% para chegar aqui e dar uma aula, ou seja lá qual seja o seu ramo, mas as pessoas precisam sentir essa conexão. Então, uma imagem, ela continua valendo mais do que 1000 palavras, porque são atitudes, né? Atitudes convencem, atitudes converte a situação também. Você pode passar o dia inteiro falando, se você não tiver uma atitude, uma imagem de impacto, de nada vai valer. Falando sobre essa questão aí de uma imagem vale mais que 1000 palavras, me veio à cabeça a questão do filme Tempos Modernos, Sim. de Charles Chaplin, né? Sim. Que é um filme de cinema mudo, é só imagem, mas a gente consegue ter a comunicação clara com tudo que ele quer passar ali da mensagem que ele quer Revolução passar, Industrial, dos impactos, né, da Revolução Industrial na força de trabalho. E o quanto aqui isso é forte e já era pontuado e trabalhado há tanto tempo atrás. A gente consegue se conectar com ele, né? A gente consegue entender, sentir tudo que ele está sentindo. Sem uma palavra. Sem uma única palavra, verdade. Pois é. Verdade. Excelente conexão. Mari, você falou em um assunto que está sendo, assim, muito... como é que eu posso falar? Uma expressão muito debatido, né? Eu diria assim, no ramo empresarial, no ramo profissional principalmente, que é a importância do autoconhecimento, né? Até para você passar uma imagem verdadeira, ou seja, aquela Mari que se projeta nas redes sociais, seja um advogado, um psicólogo, um contador, um comerciante, enfim, que a essência dela realmente tenha um link com o que ela é pessoalmente, porque muitas vezes a rede social, como você falou, é muito fria. Sim. Pode ser que realmente você não consiga ali passar uma imagem da sua essência, que é muito difícil, né, nas redes sociais. Você consegue. Né? Mas assim, o viver alinhado à mensagem que você projeta, que você quer, é muito importante, porque tem muita propaganda boca a boca, que é muito forte no mercado. Né? A gente fala assim, você precisa conhecer esse profissional, eu tenho certeza que ele vai resolver o seu problema. É isso Quem mesmo. chega para indica enfatizando, porque se deu bem, obteve sucesso e deseja o mesmo para você. É isso mesmo. E assim, eu vejo muito um link dessa conexão com a gente aqui, né, do Evogroup, principalmente com a Certa, que é uma das empresas mais antigas que a gente tem, que a gente utiliza muitas redes sociais para posicionamento da marca. Sim. Porque realmente, como serviço de contabilidade tem muito a ver com a confiança, com credibilidade, exatamente. Então, a gente tem muitas indicações de clientes. Muito bom. Muitas, justamente nesse contexto que você acabou de falar. Não, você precisa conhecer. A Certa vai te ajudar a você fazer uma gestão mais eficiente, a você pagar menos imposto, a você, enfim, resolver o teu problema no quesito de assessoria, né? Então, eu vejo total conexão e total importância de você realmente focar nesse autoconhecimento para realmente projetar a imagem que você é e a mensagem que você quer passar. Você quer comentar um pouquinho sobre isso aqui no dia a dia? É até uma etapa prática que eu deixo aqui como orientação para estimular empreendedores, empresários que querem dominar ou investir na sua imagem pessoal. O autoconhecimento ele é a chave de tudo. Você precisa parar e se perguntar quem eu sou, né? Quem sou eu e como eu quero ser percebido. Isso é muito importante para você começar a dar os primeiros passos. Quando você responde essas duas perguntas, principalmente como eu quero ser percebido, você consegue iniciar aí ainda de forma muito leiga, sozinho, sem necessidade de um profissional ainda, elementos de ruídos, né, que causam ruídos na sua imagem e começar a agregar, Mari, eu vou tirar agora a blusinha, tomara que caia, e vou inserir a camisa de botão. Se fizer sentido para o seu propósito empresarial, faz, porque não eliminar o que te traz a imagem que você não deseja? Qual o sentido de você permanecer com algo que não te retorna com a imagem que você quer e não te projeta para o futuro que você sonha? Não é verdade? Então, assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É coisa do passado. Minha gente, essa síndrome de Gabriela não faz mais o menor sentido no mundo empresarial.
Porque quem quer corre atrás e quem fica preso fica limitado. Eu escuto muito isso também. Eu sou assim, eu nasci assim, vai ficar eu discordo, pra trás assim. Eu discordo completamente, porque nós somos seres que evoluímos, né? A gente tem sempre o que aprender, tem sempre o que melhorar, e quando eu escuto, eu discordo plenamente. E a gente só melhora com aprendizado. E quando você quer, né? Exato, e o mundo é cheio de novidades, todo dia lançamentos, condições aí surreais como a inteligência artificial. Quando que eu vivi isso? Há anos atrás, no meu bairro ali, no interior da minha mãe. Só minha filha vai viver isso, né? Minha filha cresceu de 5, 6 anos, cresceu nesse universo. Então, quando a gente menos espera, surgem novidades, lançamentos e ocasiões que nos direcionam para um outro horizonte. E a gente precisa ter adaptabilidade, flexibilidade para poder ir, claro, sem desvincular de quem você é de verdade. Dos valores, né? Sem perder sua essência. Sem perder a essência. Mas precisa acompanhar, senão fica para trás. Não, e assim, a gente comenta muito, eu e Roosevelt, né, no dia a dia, na realidade das empresas, economia. E é fato, nós já vimos várias empresas que ou diminuíram o porte ou fecharam as portas pela síndrome de Gabriela, porque o mercado vive evoluindo. Então, se você também não tiver essa flexibilidade, não tiver a mente aberta para a criatividade, para a inovação, para o processo de aprendizagem em si, realmente... Não só você, pessoa física, fica para trás, mas sua empresa... Claro! Também. Eu lembro que quando a pandemia chegou, eu tinha acabado de fechar 3 clientes de um pacote que eu chamo de consultoria completa, né? Elas queriam passar por todas as etapas do autoconhecimento. E quando a pandemia chegou, aqueles 15 dias, vamos dar uma pausa, retornaremos com 15 dias, encontro presencial, visita ao guarda-roupa, como que faz? Não é verdade? E... paramos, né? 1 mês, 2. Eu disse, agora, se eu vou botar tudo isso aqui no digital, imediatamente. Eu passei 3 noites indo dormir às 4 da manhã, 3h45, de frente para a janela, assim, a mesinha, vendo o dia clarear. Mas eu coloquei todos os meus processos no digital. Ou eu ia ter que devolver o dinheiro do meu cliente. Não ia ter outra opção, estava recente. A fechada do negócio ali, eu não ia ter o que fazer. Então eu corri e andei, né, dancei ali conforme a música, ou eu perdia. E ali foi a minha virada de chave. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo em casa. Quando a gente voltamos com muito cuidado, temos os cuidados até hoje. Na verdade ainda respinga, né, na nossa, e vai respingar por muito tempo. E se eu não tivesse... colocado meu processo no digital, eu teria perdido não só aquelas 3 clientes, mas o Brasil todo, que é onde eu atendo atualmente. Entende? Então, é muito importante você entender se é algo passageiro ou se não, e se você precisa se adaptar àquilo. Muita empresa fechou a porta porque não estava no digital e não quis entrar no digital. Naquela época, uma pena. Pessoas com potenciais altíssimos, entendimento, conhecimentos riquíssimos, mas que ficaram para trás. Não tentaram nem se reinventar. Então, é isso que a gente precisa, enquanto empresário que está ali na batalha do dia a dia, é isso que a gente precisa olhar, né? A hora certa de fazer adaptações, de remanejar. Quem nunca? A nossa vida pessoal é feita disso, né? Por que não no CNPJ também? Sim. Tratando dessa questão aí de contexto, né? Trabalhando essa questão contextual, qual é a relação que você faz da imagem com o futuro da pessoa ou o futuro da empresa, né? Sim. A imagem é uma projeção para mim de onde você quer chegar. Se vista para quem você quer ser. E quando a gente fala de imagem, eu vou bater mais uma vez nessa tecla, não estamos falando só de aparência. Penteie seus cabelos, escove os seus dentes. Mulheres, coloquem uma maquiagem básica. Homens, cabelo, barba, bigode, unhas. Roosevelt tirou a barba hoje, viu, Mari? Eu disse, Roosevelt, tire a barba hoje. Já veio na pressão, não foi? Já acordou aí pressionado. Eu vou ficar calado. Vou me resumir a não comentar. É porque eu gosto dele com barba. Sim. Mas eu disse, Roosevelt, tire a barba hoje, que olha, eu assisti nos podcasts de Mari fala muito. Mas é sobre do fazer básico, a barba,
mantê-la em dia. Não estou dizendo aqui para ninguém tirar, mas você tem que ter o cuidado, né? Você tem que se organizar. O básico bem feito sempre vai funcionar. Então, na hora de você pensar ali em quem você quer ser, como você quer ser visto, e a sua projeção daqui a 5, 10 anos, você tem que agir agora. Você não pode esperar para agir quando o cenário chegar, porque o cenário perfeito não existe. A gente trabalha na construção desse cenário. Isso é um processo de evolução. É verdade, com certeza. Eu tenho visto muitos empresários que falam, eu quero desvincular a minha imagem da empresa, né? Porque assim, há sempre uma preocupação de que a organização, a empresa, ela tenha um ciclo de vida muito maior do que das pessoas, né? Sim. Nós passamos pelas empresas, né? Tá aí empresas centenárias, né? Verdade. Como a Ford, enfim, verdade. Tantas outras empresas. E é muito comum, né? Eu quero desvincular a minha imagem da empresa. A minha percepção é que, como vocês já trataram aqui, para o CNPJ ser forte, ele precisa de um CPF também que passe credibilidade, porque as pessoas vão fazer negócio com pessoas e não com... logomarca. Não com... né? Então é importante, para mim, né? A minha percepção, e aí você discorda se eu estiver errado, mas para mim é importante que o CPF ele passe essa credibilidade, né, essa confiança de que o negócio vai acontecer e que isso vai prosperar e vai ser bom para as partes, enfim. Mas é importante que o CNPJ se construa uma imagem também de que não depende única e exclusivamente de um CPF, porque o CPF pode ir embora, mas a organização fica indo. Então, essa imagem ela é passada quando se constitui equipes fortes, né? Perfeito. E aí a continuidade da empresa ela vai estar sempre presente. Perfeito. É isso? Exatamente isso, não discordo de você em nada. E trago para pertinho da gente aqui, como o Grupo Guararapes. Seu Nevaldo passou, o CPF se foi, a pessoa física se foi, mas os valores, o legado que ele deixa transborda. É notório você ver, claro que cada um entra na sua gestão, assume, vai dando um pouco de atualidade, trazendo para os tempos atuais, não é verdade? Mas a mensagem dele é muito forte ali. Lá foi o meu primeiro emprego e lá é uma escola. E você consegue entender por que ele chegou onde chegou. Mas mesmo que eu não tivesse trabalhado lá, apenas como consumidora, mera espectadora, você consegue ver que ele deixou o legado. Então, essa questão do CPF para o CNPJ, que um pode durar 1000 vezes mais do que o outro, sim, mas ele só se sustenta se tiver ali o legado, os valores que foram implantados desde o começo, e boas pessoas, boas equipes, bons líderes, dando continuidade e se atualizando, enfim, se modernizando para manter o negócio de pé. Perfeito. Mari, certíssimo. Eu não vou falar muito para ele não mas raramente ele está equivocado ou incompleto. Ele é danado mesmo. Olha, é uma consultoria aqui, né? Vamos analisar aqui esse ele perfil. É danado. Mari, falando assim de pessoas, falando em legado, falando em fortalecimento da imagem, CNPJ, ligando aí o CPF, você também comentou em um dos seus conteúdos a importância das pessoas, elas conviverem com pessoas com os mesmos valores, com as mesmas crenças, porque pessoas edificam pessoas, né? E aí eu queria que você criasse um pouco do link desse contexto com o fortalecimento da imagem. O que é que isso pode contribuir para o fortalecimento da imagem? Focando aí no nosso público de empresários, de empresas. Eu acredito demais na educação, né? Então, tem a educação mais formal, ali dentro de sala de aula, e tem o nosso dia a dia, que é uma aula da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Se você estiver aberto a aprender, vale salientar isso. É verdade. E pessoas que agregam, pessoas que edificam, quando você vai se comprometendo, se envolvendo, se relacionando com essas pessoas, com a sua mente e o seu coração abertos para aprender, você só tende a evoluir também. E isso ajuda em que, com relação à sua imagem, à sua marca, isso ajuda em tudo, porque eu não sei de tudo só.
né? Eu não nasci sabendo de tudo e nem vou morrer sabendo de tudo. Perfeito. Então você está bem relacionado, bem acompanhado, independente de conexões profissionais, contratos fechados, mas o aqui e agora, o relacionamento, o seu se portar, aquela palavra que pode ser evitada para não magoar, para não ser desnecessária, o que eu posso aprender com as pessoas que estão ao meu redor. Então a gente tem que se cercar de pessoas boas, de pessoas melhores do que boas. a gente, né? Elas não precisam pensar como você, mas elas precisam ter princípios e valores como os seus. Porque discutir uma matemática que eu concordo, que você não concorda, isso é saudável demais. Agora, sem princípios e sem valores não dá. Então, você precisa de se cercar de pessoas que, pelo menos, tenham princípios e valores iguais aos seus. Isso é muito importante. Desses valores. Compartilhem disso também. Nós temos um amigo, né, em comum, vou até mandar um abraço, que é o Bercleis, né? Depois a gente fazer uma visita de novo, né? Enfim. Mas ele, quando a gente tá junto, reunião, assim, ele sempre fala sobre um livro que ele acha extraordinário, que é O Corpo Fala. Sim. Né? Que atitudes, vamos dizer, são negativas do ponto de vista do corpo falar e quais outras atitudes que são positivas nessa relação do corpo fala para você, Mari? Sim, O Corpo Fala é um livro que está a caminho, chega no meu endereço sábado. Dentre tantos que eu vou consumindo, mas eu preciso me policiar, senão eu compro mais do que leio. Então, esse ano de 2023 eu me comprometi a encerrar os que eu tinha e começar, né? E aí eu comprei 3 agora, um chegou ontem, para o último trimestre agora do ano, né? E esse chega sábado. Essa parte do gestual, ela diz muito. Porque como você está à vontade, como você não está à vontade, como você está aberto para receber, seja aquela orientação de reunião, aquela negociação, uma sala de aula, inclusive a nossa próxima aula, temos o módulo de gestual, você vai adorar. E o quanto que isso fecha também. Às vezes você é mais tímido, tem uma postura mais tímida, não está desinteressado, mas o seu corpo diz outra coisa. A gente precisa aprender a se relacionar com isso também, para não estar bem de boa, até interessado, mas estar assim. Eu falo que postura é outra coisa que é prática, é treinável e é da hora que você chega até a hora que você sai. Também não adianta chegar lá no outro recinto e se jogar. Tem um shopping aqui em Natal, que embaixo da escada rolante, que leva para o cinema, tem um sofá maravilhoso. E às vezes a poltrona é desse tamanho, assim, o assento. Aí às vezes eu me sento, quando eu vejo, eu já tô... opa! Eu também me corrijo. Se deixar, eu durmo, né? Se deixar aqui no cansaço, geralmente eu sento para esperar minha filha encerrar o horário da brinquedoteca, enquanto eu resolvo outras coisas. É mesmo na frente. Aí quando eu vejo, eu vou descendo, eu digo, sangue de Cristo tem poder. Se alguém chegar aqui, vai estar dormindo no sofá. Então, tudo a gente policia, tudo a gente treina. Movimentos mais abertos, né? Gestos mais abertos, nos deixam à vontade para se conectar. Quando você está no meio de uma negociação, por exemplo, tirar tudo da frente da pessoa com quem você está negociando. E muitas vezes, me empresta a caneta de vocês. Dessa daí eu não sabia. Muitas vezes você está conversando aqui, se conectando com uma pessoa em reunião, por exemplo, e aquela conversa está mais calorosa, está mais dura, e que você quer mostrar para ele que você não está em pé de guerra com ele, né? Então você chega e fala, deixa eu falar para você. Pronto, é como se você soltasse a arma, né? Desarme. Amigo, eu tô aqui pra gente chegar num senso comum. Aí ele desarma também. Aperto de mão, aquela pessoa que aperta muito forte, que machuca, uma pessoa que tem a proporção corpórea ali mais forte do que você, uma proporção mais mignon, mais slim. Então, quando ela dá um aperto muito forte também, vamos, vem cá. Quando ela aperta muito forte, aí você abre aqui. Aí a mão dela desarma. Então você vai conseguindo educar também. E tem aquele também que nem aperta, né? Nem aperta, gente. Pelo amor de Deus, eu aperto. Aí eu aperto, né? Com força mesmo. Como que acorda. Tô falando com você, mas não aquele de machucar. Então tem gestos e gestos, posturas que fecham,
posturas que retraem e que dá a entender que eu não estou interessado, eu gostaria que acabasse, Sim. que terminasse Sim. logo. Então, é sempre bom você, num momento desse, fazer a devolutiva. O que você acha, Liana? Né? O que você achou desse cenário? Você está aqui muito bom vivant, sabendo de tudo, entendendo de tudo. Então, o que você achou, Liana? Eu estou vendo aqui que acredito que você também saiba, tenha um bom nível de entendimento sobre esse assunto. Eu queria a sua opinião. Aí você, opa, eu vou falar. Né? Então, você já sai daquela postura de que eu sei de tudo. Tá muito relaxada, né? Isso. E volta a ter um diálogo de igual para igual. De vez em quando eu me policio também, porque às vezes é uma reunião muito demorada, né? E quando você vê, você tá realmente muito à vontade na cadeira, ou então cruza os braços, né? E aí eu fico sempre me ligando nisso aí. O cansaço para não ser confundido com falta de interesse, Exato, né? São duas exato. coisas Uma linha completamente tênue, diferentes. E aí uma das coisas que eu falo muito para a equipe de comercial daqui é que quando a gente vai numa empresa para fazer, né, o trabalho comercial, que a gente tem uma postura, porque se a gente entrar desleixado, todo, então ali já perdeu o jogo. Já perdeu o jogo. Primeiro A impacto imagem tem um peso eu maior sempre que falo, mil né? palavras. Tem um peso muito alto. Ela vem aí na frente no tom de voz da sua fala. Sim. Né? No olhar, Então, né? Deixa você ali, ela lhe projeta 58%. É o primeiro impacto do visual está na imagem. Então, se você se preocupa com isso, se você entende isso como uma ferramenta estratégica de marketing, de comercial, de ação, você sai na frente do seu concorrente, você está um passo à frente do seu concorrente quando você cuida da sua imagem. Sim. Mari, linkando aí a essa questão de imagem e postura, eu tirei uma foto aqui de um material que inclusive é nosso material lá da aula do Speak. Olha. Vou usar ele aqui. Vamos nós. Que ele fala assim, postura bacana e isso aí. atitudes Gostei. que prejudicam a comunicação através da imagem. Sim. Aí eu vou citar aqui, eu queria que você Claro. enfatizasse os mais impactantes, digamos assim. Você até já falou de alguns. Aham. Aí ele coloca cometer erros em português. Indispensável, né? Indispensável. A sua oratória, a sua fala, ela é um argumento valiosíssimo. Então Verdade. e eu sempre falo isso em sala de aula, não tenha vergonha de voltar atrás e corrigir a palavra. Sim. Porque às vezes, Verdade. na maioria das vezes a gente sabe, é só um vício de linguagem. Daí você vai, volta, corrige e continua. Não precisa nem pedir desculpa, não precisa dizer nada. Basta repetir a palavra da forma correta. Às vezes fica com vergonha de corrigir. Exatamente. E aí, Por isso que eu estou dizendo, não precisa pedir desculpas, mas você pode apenas repetir a palavra com a pronúncia correta e seguir. A nossa língua, a língua portuguesa, é uma língua belíssima. Né? Evitar estrangeirismo, colocar palavras de fora em tudo. Não estou dizendo aqui que você deve dizer, estou indo a um centro de lojas. Não, a gente vai ao shopping mesmo, mas tem palavras que constrói ali uma frase desnecessária, você podendo colocar as suas palavras que, inclusive, se conectam mais fácil, de forma mais fácil com a sua audiência. que prejudica a comunicação, Claro inclusive, que prejudica. né? Porque nem sempre todo mundo meu conhece. CEO está em um call com um meeting, sabe? Manager. Gente, meu diretor está numa reunião. Esse call é o quê? É um FaceTime, é um Skype, é uma videochamada do WhatsApp. Não é verdade? Fala Ele está na simples. ligação de vídeo com o nosso diretor, com o nosso gerente. Em seguida ele dá um feedback, em seguida ele dá um retorno. Né? Em seguida a gente manda a devolutiva para você. Então traga palavras que a sua audiência compreende. Exato. Para ela se conectar mais uma vez com você. Senão a comunicação Aí não vai também existir, entra o né? básico bem feito, né? Bem feito. O básico está na nossa O língua básico, portuguesa. É verdade. Ele fala também, falar alto, incomodar, Sim. né, os colegas. Posturas que sempre quando tem outras pessoas, né, você precisa pensar em que universo você está envolvido, não falar muito alto, não ficar incomodando o colega. Isso diz muito sobre a nossa imagem pessoal. Verdade. Fazer postagens comprometedoras em redes sociais. Falamos aqui o quanto que a linha está tênue, né? Não adianta você estar lá brigando
Ai, gente, por política, por religião, isso não existe, isso é fora de realidade. É Né? verdade. Brigando, não estou falando tendo uma conversa saudável, estou Exato. falando brigando, gastando a sua energia, se expondo para a sua rede de seguidores que está conectada à sua empresa sobre assuntos que são indiscutíveis. Mas hoje está bem difícil, né? Difícil e Porque todo mundo discutíveis, só gente, quer mais brigar. uma vez, no ponto de chegar à briga. Todo mundo É. quer, Né? quer Condição sua razão. saudável, todo mundo tem, né? É muito bacana conversar sobre, mas são 2 pontos, inclusive, que eu não abordo na minha rede social. Então, todo mundo Eu sabe também que eu não. não gosto de polêmica do mundo na moda, recebo no direct horrores, não gosto de comentar sobre, porque tudo é ponto de vista, e às vezes num recorte de 1 minuto você não consegue explicar tudo isso, mas religião e política são, Não se assim, discute. assuntos que não entram na minha rede social. Pronto, quem me conhece bem sabe qual é a minha... Escolha, né? Sua direção. Qual é a minha escolha política e sabe também qual é a minha religião. Uhum. Então, pronto. Então, Tranquilo, a gente segue sem Não precisa confusão. estar debatendo, né? Não. Aí ele colocou aqui também atitudes que prejudicam em postura. Mascar chiclete durante reuniões. Saía de sala de aula. É. Né? Eu tinha professor ali, 2º ano pré-vestibular, que não admitia. E ele já sabia o que estava fazendo. Estava me preparando para o futuro. É verdade. Mostrar-se inflexível e arrogante. Sim. É uma postura, a arrogância, ela é uma postura que... Ela é muito perigosa, porque além de ela te deixar com esse aspecto de que você sabe de tudo, prepotência, lhe tira a oportunidade de adquirir mais e mais conhecimento, parece que você não respeita o outro e a opinião dele. Então, quando a gente fala em arrogância, Mari, mas claro, né? Ninguém quer ser arrogante. Não. É você pensar que quando a arrogância ela entra ali, predomina, toma conta da sua vida, você deixa de respeitar o espaço do outro. E no ambiente de trabalho é mais uma coisa É inadmissível. verdade. Com Exato. certeza. Ser mal educado e grosseiro, meio que anda junto com arrogância, né? Dispensa muitas vezes. comentários. Dispensa comentários. Abusar do álcool em festas de confraternização. Porque só um ponto o anterior, Leana, ser Sim. mal educado E grosseiro. E grosseiro, porque as pessoas confundem dar a sua opinião em tudo, né, Sim. com Está certo em uma tudo, né? coisa bacana e que está certa. A opinião da gente a gente tem que dar quando pedem, né? Ainda assim, você tem que analisar bem quem é a pessoa que está pedindo essa opinião. Se ela Porque está muitas preparada vezes, para receber. Se ela está preparada para receber, se ela é uma pessoa muito indecisa, às vezes você chove no molhado, então é melhor você fazer uma abordagem, um contexto mais amplo, mais global, não e tão com tanta ênfase naquela opinião ou naquele conselho que você está dando, mas você dar a sua opinião é totalmente diferente de você ser grosseiro. Você não precisa ser grosseiro para expressar aquilo Sim. que você pensa. E eu acho que as pessoas que emitem a opinião têm que ter uma responsabilidade gigante. Tem que Gigante. saber da responsabilidade que está, Gigante. né? Porque ela pode mudar, pode fazer com que uma pessoa mude, tome uma decisão Isso. de que não vai ser o melhor para ela. Verdade. Desde que eu tinha 5.000 seguidores na plataforma, antes de abrir a câmera, eu pensava, são 5.000 pessoas. Né? Podem não estar todas me assistindo, mas se fosse um conteúdo de feed, por exemplo, que fica Sim. ali e podem passar as 5.000 pessoas É. ou mais, eu sempre pensava nisso, são 5.000 pessoas. Então eu tenho que ter muito cuidado, muita responsabilidade com o que eu vou falar agora. Pode, deve, não pode, sempre, nunca. Gente, o Brasil é um país muito miscigenado, de cultura. O que a gente vive aqui não é a mesma coisa como vive no Rio, não é a mesma coisa como vive no Sul. E você precisa abrir a sua mentalidade e entender o conceito do ser humano, como sua mensagem pode chegar a ele sem nenhuma imposição. Isso é o melhor, ele adapta para a realidade dele e fica super satisfeito com você, com sua abordagem. É verdade. Exato. Abusar do álcool em festas, almoços e confraternizações em geral, sem comentários, Nas né, Mari? festas da firma, gente, por favor, olha a educação, vai aí, acompanhado a do imagem seu profissional, cônjuge, né? alguém que vai dizer assim, tá bom, Verdade. já deu, vamos para casa, ajuda muito. É importante, né? Certeza. São detalhes. E aí, quando você pergunta assim, quem é Roosevelt? O que é que vem na cabeça? Qual é a primeira palavra que vem na sua mente? É aquele que está sempre arrogante, é aquele que é inflexível, nunca escuta os funcionários. Sei que você não é isso, estou trazendo aqui só um exemplo. É aquele que ainda por cima, quando vai para as festas da firma,
toma todas, sai de ambulância. Então, assim, o que é que está de positivo, né? Qual é a lembrança das pessoas quando vem o seu nome, a mente, ou quando vê você, ou quando alguém fala de você? A gente precisa estar preocupado com isso, né? Não no sentido de tirar a noite de sono, não é necessário, mas você construir algo bom, porque essa preocupação de agora, no processo de autoconhecimento, é o que garante o seu legado. Sim. É o que garante aquilo que você vai deixar para sua família, para sua empresa, CPF e CNPJ. Com certeza. Depois eu quero comentar sobre isso, Mari. Falar mal dos gestores e de colegas de trabalho, né? Uma atitude que prejudica a sua... Prejudica bastante. O que você tem para resolver com a pessoa, você deve resolver com ela. Isso. Se houve uma insatisfação, você tem que procurar a melhor forma, né, de dizer, acho que me excedi, não deveria ter dito aquilo, lhe peço desculpas, e encerrar aquele ciclo diretamente com a pessoa. Não ficar jogando o assunto no ambiente de trabalho todos os dias, no ar, no clima, e criar algo que não precisa ser criado. Com certeza. E por último, usar roupas inadequadas. Que a gente estava acabando de falar um pouquinho sobre o poder da imagem e que não tem nada a ver com estar sempre na moda, nem vestir grifes e roupas caras, né? Mas a gente entra aí na parte da vestimenta mesmo, né? Onde eu atuo também com tanta veemência, orientando, ajudando, porque do mesmo jeito que os nossos gestos, eles instigam pensamentos em outras pessoas, a nossa vestimenta também. E como esse impacto visual ele é muito imediato, você não precisa nem abrir a boca, você já está dizendo algo só em colocar os 2 pés dentro daquela empresa, dentro daquela sala de reunião, então você já deixa ali 58% de positivo ou de negativo. Então, você precisa, sim, se preocupar. Eu atendo, quando eu faço visita aos guarda-roupas das clientes, eu estou dentro da casa dela. E quando eu vou atendê-la, eu não pergunto a ela quem é que vai estar na casa dela. Eu tenho que ir pronta para encontrar quem estiver. Desde uma pessoa do sexo oposto, que possa ser solteira e achar que eu sou solteira, né? Investir em algo, até uma pessoa mais idosa, que não gosta de repente ali, que não vê credibilidade numa menina nova, que não gosta, por exemplo, de uma pessoa que tenha tatuagens. Então, qual é o sistema ali, a dinâmica que eu vou usar para entrar e sair sendo bem visto? Preciso me preocupar. Mara, então por que faz tatuagem? Uma vez perguntaram lá na Speak. Faz quem quer. Faz porque gosta, certamente. Porque dói. Então faz porque gosta. E assim, precisa esconder obrigatoriamente? Não. Mas no ambiente onde você não sabe o que lhe aguarda do outro lado, é melhor você pensar em estratégias de entrar e sair 100%. É verdade. Extremamente importante. Achei engraçado que você falou agora, eu me identifiquei em um caso muito específico, né, que eu passei. Alguns anos atrás, em uma reunião de captação, a gente tem um cliente que passou por um processo sucessório, né? Foi uma empresa que passou de pais para filhos, enfim. E uma das coisas que o pai, o sucessor, né, falou, ele disse, olha, você me passou ser uma pessoa muito séria e me passou muita verdade e muito conhecimento em uma reunião, mas eu sou uma pessoa que eu não sou tão fácil para passar por mudanças. Então, eu já venho de um contador que eu tinha muitos anos, já era um amigo, enfim. E que, né, por um motivo do outro contador estar no processo de descontinuar a carreira, foi onde surgiu a oportunidade de fazer essa mudança aqui para a Acerta, né? E ele falou justamente nisso, né? Que aquela reunião eu passei muita seriedade, apesar dele ter visto uma fisionomia jovial, que eu consegui passar uma firmeza de que o serviço ia ser prestado da melhor forma possível. É interessante. E aí, a segurança, a confiança que você passa. Com certeza. E aí eu venho a já trazer uma retrospectiva aqui, um dos pontos que a gente falou, você comentou, né, Mari? O que é que você acha que as pessoas que lhe veem ou que ouvem falar no seu nome, qual a palavra que elas associam? Inclusive, foi um dos questionamentos
que foi gerado durante a aula lá na Speak. E eu coloquei na minha caixinha de perguntas e obtive algumas respostas, né? Quero saber. As respostas foram seriedade, comprometimento, solução. Meu digníssimo colocou... Ninguém botou nada ruim, não foi? Não, Então tá bom, então tá bem. Tudo maravilhoso. Então tá bem. Graças a Deus, foi só feedback. Só elogios. Só elogios, foi. E aí a gente vai, como eu até falei em sala de aula, a gente tenta analisar de uma forma global, né? Quando você junta seriedade, o que mais? Foi seriedade, comprometimento, mulher destemida, meu esposo, mulher meu digníssimo. Então você junta isso tudo e vai fazendo através de uma etapa simples de autoconhecimento, essa análise se está indo rumo aos seus objetivos. Ao meu propósito. Isso. É muito importante. Sobre essa questão aí da vestimenta, vocês estavam conversando aí, eu dei uma viajada há alguns anos atrás, quando eu fazia graduação em administração, né? Eu tenho uma das formações minha em administração. Também. E aí um professor de marketing, ele era professor de marketing. Não, foi em Caruaru, eu sou de Caruaru, Pernambuco, né? E aí um professor de marketing, Marjone, também um abraço, né? Quando estiver nos vendo aí. Vai ver, vai chegar. E aí ele dizia sempre, construa sua imagem desde aqui. Vejam como vocês se comportam, como vocês estudam, como vocês se vestem. Perfeito. Né? Porque ninguém sabe quem vai ser o seu empregador no futuro se seu empregador está aqui dentro da sala. De fato, porque é um curso de administração, muita gente empreende e acaba contratando, né? Colegas, enfim, que se destacaram. E eu sempre tive cuidado com isso, né? E eu achei muito bacana quando ele deu esse feedback lá na sala. Essa informação, né? E eu partilho com você, porque tem muita coisa que eu uso hoje que eu também aprendi em administração. Você também é administradora? Também sou administradora. Meu marido foi professor 16 anos aqui na UNP de administração, principalmente na gestão empresarial e no empreendedorismo, as disciplinas dele. E eu tive uma professora, Isabela, que ela abordava muito isso. Isabela Mendonça? Mendonça, sim. Conheço. Grande amiga do meu esposo também. E ela dizia assim, aquela unha que não tem mais 90% do esmalte, tá ali só aquele 10%. é casa, acetona e algodão, removedor e algodão, você tem que tirar. Né? Serra, passa uma base ou nem passa a base, mas você precisa tirar aquilo dali. Unha do pé, de fora, sem estar bem apresentada, põe dentro do sapato. Ela dizia assim mesmo, eu aprendi com ela. Uma excelente professora, que eu trago essa menção aqui, porque hoje me ajuda muito, dentro do meu propósito, levar isso, ensinar isso às pessoas que buscam a minha orientação, mas mostrando como uma coisa global. Não é sobre moda, não é sobre contabilidade, é sobre entrar e sair. Vai ser sempre sobre isso, com uma boa apresentação. Isso é muito E aí quando eu fui dar aula, vim fazer mestrado, né, doutorado, enfim, aí quando eu estava dando aula aqui, eu via muito pessoas que não tinham cuidado com essa imagem, sabe? Ia para a sala de aula como se estivesse em casa, enfim. Demais. E nem existia home office ainda tão potente naquela época, né? Mas a gente via pessoas que pareciam que tinham, do jeito que deu a hora, veio. Veio. Sem intenção. Sempre vou bater nessa tecla. Você tem que sair de casa com intenção. Você não sabe onde está o seu contratante, o seu próximo contratado, ou a sua próxima conexão. Uma negociação, que não precisa ser só sobre contratos fechados. Você tem que estar preparado. Mas você planta a semente. Qual é a semente? Você pode não ser hoje o meu objetivo principal, o contador. Né? Mas se eu tiver uma indicação, se eu precisar indicar alguém para alguém, não vou indicar qualquer pessoa. E aí você tem as mesmas competências, tem o mesmo curso, a mesma formação. Diferencial. Os dois fizeram o mesmo curso fora. O que é o diferencial? O belo é um diferencial. Porque beleza é sobre o belo, ele é sobre se sentir bem na presença de. Você olhar o conjunto, uma boa conversa, uma boa risada, um intelecto legal para conversar com você, um papo agradável. Então isso é belo, a gente gosta, a gente se sente atraído por pessoas belas, aciadas. Gente, isso é tão básico, né? Uma pessoa que está cheirosa, perfumada, ou então limpinho, passou um batom, colocou um brinco, isso é muito bom. A gente gosta de se conectar e de se aproximar de pessoas assim. Faz muita diferença. Total.
Mari, a gente falou um pouquinho de vestimenta, falou um pouco de atitudes, falamos também de Do que é... Do que é... O que é impressões, evitar, o que primeira evitar. impressão. Isso. E nós não falamos ainda de um aspecto que você é especialista e que você domina muito bem. E eu queria te botar aqui num contexto para você fazer uma associação, né? Eu sei que você é especialista em... O nome certo é coloração. Quando a gente vai para a colorimetria, é muito ali Eu da ia falar composição da cor, né? De criar. Certo. E a coloração pessoal, ela está associada com a pessoa, né? Com o seu tom de pele. Certo. E aí eu sou especialista e avançada em coloração pessoal e tenho o domínio da mensagem, das cores, o que elas Legal. passam, né? Estrategicamente. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o poder dessa coloração, dessa cor, né? Sim. Quando ela é usada para desenvolver uma determinada ação, como é que essa estratégia, vamos chamar assim, ela pode ser determinante, pode ser uma ferramenta determinante para uma conversão? Sim. Por exemplo, vou visitar um cliente, uma prospecção. E aí, como é que essa coloração ela pode me ajudar na mensagem que eu preciso passar? Certo. Quando a gente fala coloração, eu sempre trago a mensagem. Ela é harmonia. Coloração, pessoal, ela está relacionada ao que fica bem em você, harmonicamente falando. As pessoas confundem a cartela de cores, que é aquele resultado que a gente entrega em um material físico, com algo que vai limitar, aprender ou deixar você somente naquele caminho. A cartela de cores, na imagem pessoal, ela é uma ferramenta. Então, você usa a seu favor. Com isso, e principalmente comigo, você consegue aprender o uso estratégico da imagem. O que vai ali de oposto à harmonia é a estratégia. Eu adoro me vestir em harmonia e me traz muitos resultados. Mas todas as vezes que eu preciso usar da estratégia com as cores na minha imagem, eu também coloco o dinheiro no bolso. Então, isso é importante, é conhecimento. Você entender quais cores ficam boas em você, harmoniza ali com a sua beleza natural, lhe dando mensagem de credibilidade, confiança, segurança, uma pessoa dentro daquele universo de plenitude, né? Uma beleza admirável. Você ser admirada também é importante enquanto imagem pessoal. As pessoas quererem estar onde você está, querer chegar onde você chegou, isso estimula. E a gente, como consultora de imagem, de estilo, eu estou aqui para estimular você aí de rumo aos seus objetivos através da sua imagem. Porém, ela não é tudo. Quando a gente fala aí de estratégia de imagem, a gente passa lá pela oratória, pelo comportamento, pelo relacionamento, pelo network, tudo isso é válido. Mas quando a gente volta para as cores, a gente precisa entender que eu posso fazer uso da minha harmonia, mas eu posso ser uma excelente estrategista. E eu uso como harmonia onde? No meu feed, no Instagram. Então, aonde você olhar em mim, sempre vai ter um marrom bege, para conectar sempre a minha imagem com a minha marca. Na minha área é muito importante que eu esteja bem conectada com a minha marca, mas em ações específicas, externas, eu faço muito uso das cores de forma estratégica. Como? Quando eu vou falar para grandes públicos, quando eu vou palestrar, quando eu vou subir no palco. Então eu saio da minha harmonia, de estar toda ali neutralizada, e subo para uma imagem de destaque. Na hora que eu ponho o pé dentro daquele auditório, daquele espaço, as pessoas começam a me ver, começam a me cumprimentar, começam a vir até mim e as conexões começam. Porque começa de uma simples conversa e pode terminar numa boa conversão. Não é verdade? É verdade. Então, a gente não precisa ficar preso. As cores é apenas ali um elemento dentro de toda a sua imagem pessoal, mas é um elemento de altíssimo impacto. Não tem por que você não negligenciar um conhecimento desse e deixar de usar a seu favor. E tem gente que constrói marcas, né? Sem a mínima noção ou estudo das cores, né? A gente sempre teve essa preocupação e, lógico, né? Com o crescimento da empresa, a gente foi constituindo o departamento de marketing daqui. E hoje o pessoal, esses brilhantes, essas mentes brilhantes aí, quando vão muito apresentar pra gente algum, ele já vem com o significado das cores. Já vem com o significado das cores, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Então, bacana. Muito bacana. Muito importante. Você tá atento, né? O mínimo de curiosidade. Você não precisa ser um especialista,
mas você pode procurar pessoas que te orientem com relação a isso. Total. Mari, para finalizar aqui, se você quiser também falar mais alguma coisa, tá? Que eu não coloquei aqui na nosso diálogo, Rosa também, fica à vontade. Mas eu queria que você deixasse aqui uma frase que ela, digamos assim, ela sempre te acompanha na tua trajetória, desde o início até os dias atuais, né? E que ela traz essa mensagem, essa essência para que as pessoas elas possam ter essa visão do impacto da mensagem que elas carregam, que elas passam para com o seu público, para com seus clientes, para com seus colaboradores, falando aqui de empresários, né, para com o ecossistema em que ela está inserida nesse meio empresarial. Perfeito. Vamos aos finalmente aí, deixando mensagens, né, ensinamentos ricos. E aí é bom lembrar e mostrar para vocês que quem se posiciona, vou repetir, quem se posiciona, governa. Aí quem se atrasa é governado. Então, você precisa começar a projetar o seu futuro, pensar no seu futuro como onde você quer chegar e começar a agir como tal. Porque é um conceito de comportamento que reflete totalmente na sua imagem. Né? E eu entro nessa área aí da consultoria, tudo, para tirar você da zona de conforto e lhe ajudar a alcançar os seus objetivos através da sua imagem. Eu tive uma cliente, só um parêntese aqui bem pequenininho, uma executiva de vendas, o público dela, trabalhando aqui em home office para fora, indo pontualmente na sede da empresa, que acabara de sair de um casamento com aspecto abusivo, com um filho no meio, que a gente como mãe sabe que impacta muito mais, né? Tem um peso muito maior, e ela só tinha ali a herança materna na vestimenta, roupas que a mãe dava, que era o que o ex-marido aprovava, e ele tinha o domínio do financeiro dela, de tudo que ela recebia. E quando ela decidiu esse primeiro ponto da vida dela, ela contratou uma consultoria. E eu lembro que a devolutiva foi um momento incrível. Ela levou a irmã dela para esse encontro, ela se emocionou, ela chorou demais, porque ela dizia assim, eu sabia que eu podia, mas eu achava que eu nunca ia conseguir. E só Deus sabe para mim o como é maravilhoso eu ir para a sede em São Paulo e me vestir e mostrar às pessoas que eu estou à altura dela. Essas mulheres que eu via e admirava, eu tinha certeza que eu nunca ia ser como elas, que eu nunca ia conseguir me vestir como elas. E, então, assim, independente disso, você vê que é um salto que vem lá de dentro. Tem que começar lá dentro, a gente tem que entender quem você é, o que você está passando, abraçar a sua dor. Não é um processo que vai no instalar de dedos, porque existe uma pessoa por trás, né? Um pensamento, um sentimento, um coração, uma vida por trás, e a gente precisa se conectar com tudo isso. Nós somos seres visuais. Nós estamos sendo julgados o tempo inteiro, e isso é neurológico. Tem uma parte ali que é intrínseco, vai além do que a gente pode controlar, porque o nosso cérebro primitivo, ele toma a decisão antes de analisar o cenário. Então, tem uma parte ali que você não controla, mas você pode se preparar para ela. Uau! Tá. Fantástico. Mari, duas coisas, né? Você falou que trabalha com a consultoria. Sim. Então, onde encontrar a Mari, além do Speak, né? Onde é que as pessoas podem lhe encontrar, quem tiver interesse? Sim. Na Speak, Escola de Oratória e Network, eu estou como professora e da trilha de comunicação não verbal, que é toda essa parte aqui do gestual, da nossa imagem. Mas vocês me encontram no Instagram, é o meu canal oficial, todo o meu portfólio está lá, @Mari Mari com I, e lá tem o link direto para você ter acesso a todos os meus canais de comunicação, inclusive o meu WhatsApp, onde você fala direto comigo, não tem outra pessoa para conversar com vocês, sou eu. Mari, você tem uma assessoria para empresários, sim, não é? Sim, como faço acompanhamento de mentoria, tanto para pessoa física quanto para PJ. Quando a gente vem, eu preciso entender, preciso analisar o cenário desse empresário, se é ele como imagem pessoal ou se é algo
para dentro da comunidade, para dentro da empresa dele, e juntos a gente traça ali um direcionamento de acompanhamento mensal, quinzenal, para resolver aquele problema ou para chegar mais próximo ou atingir o objetivo. Mari, uma outra questão. Eu acredito que a conversa, né, que nós tivemos hoje gerou expectativa ou curiosidade para muita gente, né? Que livro você pode indicar, deseja indicar para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, né? Sim. Nessa questão aí de construir uma imagem. Sim, eu vou até pular para a parte das cores. A gente estava conversando aqui, eu vejo alguns livros de imagem muito técnicos para profissional que trabalha, né, que atua com aquilo, mas se você puder procurar a psicologia das cores, você vai ter ali não só um livro, mas uma orientação geral, com palavras claras, com palavras objetivas para se conectar realmente com você e você, de repente, entender do seu universo, do seu lar, da sua imagem, da sua logomarca, do seu ambiente empresarial, o que essas cores estão comunicando e mais, qual é a mensagem que ela traz desde que o mundo é mundo. O azul, por exemplo, ele é a cor preferida por homens e mulheres, em proporções diferentes, né? Homem, um número diferente da mulher, mas é a cor preferida, é uma cor excelente para você fechar negócios, é uma cor excelente para você ir para reunião. Se você adapta ela para a sua coloração pessoal, ótimo, mas você ter o conhecimento daquilo já te ajuda a sair de um patamar de que não sabia nada e chegar numa orientação de quem está ali interessado e preparado para investir na sua imagem. Então, a psicologia das cores, ele é um almanaque, sabe? Você vai sair dessa leitura com a mente bem aberta e cheio de vontade de colocar em prática ali do seu jeito, dentro do seu universo. Maravilha. Maravilha, Mari. Então, vamos finalizando aqui. Nosso muito obrigada, nossa gratidão, né, por estar aqui conosco hoje, ter compartilhado aí um pouquinho dessa bagagem toda que você carrega na sua trajetória. Com certeza, muitos empreendedores, muitos gestores que vai nos assistir, vai tirar muitos insights que vai melhorar aí, né, a sua imagem, vai fortalecer. Enfim, com certeza no propósito desse episódio de hoje ele vai gerar aí interesse e muitos insights. Então, aqui fica a nossa gratidão. E você que nos acompanha, um forte abraço. Acompanhe aí nas nossas redes sociais para que vocês possam desbravar ainda mais conteúdos voltados a essa área de empreendedorismo e gestão. Um forte abraço, até a próxima. Até a próxima, gente.